Bom dia! Hoje é domingo. Vamos ao nosso evangelho semanal para que possamos juntos iniciarmos mais uma semana gloriosa na presença do nosso grande Criador, na pureza de nossos corações. Eu sou a Ana Cristina Cabreira Julião e estou lhe convidando para este evangelho. Com isso, eu lhe peço que se prepare, que se harmonize consigo mesmo, que acalme o seu coração e a sua mente, que você coloque sobre a mesa um copo com água, para que juntos possamos convidar a todas as fraternidades do amor e do bem estarem entre nós, colocando sobre nós cúpulas de proteção e de amparo, juntamente com os nossos mentores espirituais e conjuntamente com toda essa elucidação que vamos ter através deste Evangelho. Que os nossos irmãos também possam, nesse instante, já ir aprimorando o nosso lar para a retirada de todo e qualquer obstáculo, como projeções, formas de pensamento, miasmas, a doença, a desarmonia e tudo aquilo, meu irmão, que realmente faz com que você não viva, que você apenas sobreviva àquilo que realmente não é condiz com as palavras do nosso Criador. E assim, com a permissão desse plano maior, nós vamos dando por aberto mais esse Evangelho neste dia glorioso. Que assim seja, graças a Deus. E vamos assim darmos continuidade no livro Acordando o Seu Lado Bom, do Dr. Antônio, nosso mentor espiritual da Casa dos Tarefeiros, onde ele fala sobre a honestidade. Então ele nos diz assim: reveja seus padrões de moral em tudo que fizer ou disser. Não induzir nem tentar levar vantagens sobre os outros. Não prejudicar para tirar proveito. Insinuar ou mentir para si próprio nem para seu semelhante. O que é seu de direito, ninguém lhe tirará, mesmo que por algum tempo lhe seja levado. Voltará a você de uma maneira ou de outra. Não se esqueça da ação e reação. Pelo que podemos notar, o que o Dr. Antônio nos explica, a honestidade é um bem que podemos estar exteriorizando dentro da sociedade com base nas nossas morais que temos em nosso inconsciente. Ser honesto é se preocupar com o próximo e com o coletivo de maneira geral. Nos preocuparmos sempre em fazer o bem com bastante generosidade e perdoar aqueles que estão à nossa volta com sinceridade, retirando do nosso coração todo orgulho, toda inveja, toda ambição e realmente se esforçar ao máximo para não termos uma ostentação e sim, principalmente, ter um amor de Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas me aprofundando um pouquinho mais nessa questão do bem e do mal, da honestidade, do caráter e da moral, eu me deparei com uma pergunta 632 do livro dos Espíritos, onde a pergunta diz assim: o homem sujeito ao erro, como está? Não pode se enganar no julgamento do bem e do mal e acreditar que faz o bem quando na realidade faz o mal? E Jesus disse: o que quereis que os homens vos façam? Fazei-o também vós a eles. Tudo está aí resumido. Vós não vos enganareis. Sabemos que a honestidade não reflete somente aquilo que nós pensamos, mas em tudo aquilo que nós também realizamos, porque tudo aquilo que nós vamos realizar só teremos as consequências boas daquilo que realmente fizermos de coração e só vamos levar daqui, desse planeta, todas as experiências boas e coisas ruins também. Por isso, a lei da ação e da reação e da justiça divina de Deus, ela vai simplesmente
ter entre nós aquele momento em que ela vai julgar o que foi certo e o que foi errado. E praticamente observando em todas essas questões, nós também podemos entender que no livro Céu e o Inferno, de Allan Kardec, que é um dos livros da codificação espírita, ele nos diz nesse livro que tudo aquilo que nós podemos estar realizando e tudo aquilo que podemos estar levando são depoimentos de pessoas que desencarnaram ou situações de como é o céu, de como é o inferno. Eu aconselho a todos, se puderem, ler este livro, porque vai tirar muitos conceitos e vai aprimorar ainda mais o nosso conhecimento. E na parte, capítulo 3, da parte 2 desse livro, que diz sobre espíritos em condições medianas, nós vemos um relato do senhor José Bré, que foi falecido em 1840 e foi evocado por sua neta em 1862. Então aqui diz assim: o homem honesto, segundo Deus e segundo os homens. Caro avô, o senhor pode dizer-me como vos encontrais no mundo dos espíritos e dar-me quaisquer pormenores úteis ao nosso progresso? A resposta do avô foi a seguinte: tudo o que quiser, querida filha, eu espio a minha descrença, porém, grande é a bondade de Deus, que atende às circunstâncias. Sofro, mas não como você poderia imaginar. É o desgosto de não ter melhor aproveitado o tempo aí na terra. Aí a menina, a neta, perguntou novamente: como não o empregou? Pois o senhor não viveu sempre honestamente? E a resposta do vô: sim, no juízo dos homens, não há um abismo entre a honestidade perante os homens e a honestidade perante Deus. E uma vez que deseja instruir-se, procurai demonstrar-lhe a diferença. Há entre vós é reputado honesto aquele que respeita as leis de seu país. Respeito arbitrário para muitos. Honesto é aquele que não prejudica o próximo ostensivamente, embora lhe arranque muitas vezes a felicidade e a honra, visto o Código Penal e a opinião pública não atingirem o culpado, o hipócrita. Em podendo fazer gravar na pedra do túmulo em epitáfio da virtude, julgo muitos terem pago sua dívida à humanidade. Erro. Não basta para ser honesto perante Deus ter respeitado as leis dos homens. É preciso, antes de tudo, não haver transgredido as leis divinas. Honesto aos olhos de Deus será aquele que, possuído de abnegação e amor, consagra a existência ao bem, ao progresso dos semelhantes, aquele que, animado de um zelo sem limites, for ativo ao cumprimento dos deveres materiais, ensinando e exemplificando aos outros o amor ao trabalho, ativo nas boas ações, sem esquecer a condição do servo, a qual o Senhor pedirá contas um dia do emprego de seu tempo ativo, finalmente na prática do amor de Deus e ao próximo. Assim, o homem honesto perante Deus deve evitar cuidadosamente as palavras mordazes, veneno escondido nas flores, que destrói as reputações e acombrunha um homem, muitas vezes cobrindo-lhe de ridículo. O homem honesto, segundo Deus, deve ter sempre cerrado o coração a quaisquer germes de orgulho, de inveja, de ambição. Deve ser paciente e benévolo para com aqueles que o agredirem. Deve perdoar do fundo da alma, sem esforços e, sobretudo, sem ostentação,
A quem quer que ofenda, deve enfim praticar o preceito conciso e grandioso que se resume no amor de Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eis aí, mais ou menos, querida filha, o que deve ser o homem honesto perante Deus. Pois bem, tê-lo-ia ou sido? Não. Confesso sem corar que faltei a muitos desses deveres, que não tive a atividade necessária, que o esquecimento de Deus me impediu a outras faltas, as quais, por não serem passíveis às leis humanas, nem por isso deixo de ser atentórias à lei de Deus. Compreendo-o. Muito sofri e assim é que hoje espero mais consolado a misericórdia desse Deus de bondade que prescruta o meu arrependimento. Transmite, minha cara filha, repita tudo que aí fica, e quantos tiverem a consciência onerada, para que reparem suas faltas à força de boas obras, a fim de que a misericórdia de Deus se ostenta por sobre eles. Seus olhos paternais lhe calcularão as provações e a sua mão potente lhe apagará as faltas. Achei muito importante citar todo o diálogo do avô para com a filha, pois nos retrata claramente a honestidade perante aos homens e perante a Deus. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, não se pode servir a Deus e a Mammon, como fala o capítulo 16, que ninguém pode servir a dois senhores, porque o odiará e amará o outro, ou se afeiçoará a um e desprezará o outro. Não podeis servir ao mesmo tempo a Deus e a Mammon, que diz o São Lucas, capítulo 16, versículo 13. Ele não fala apenas nos bens materiais ou coisas nesse sentido. Há também a parábola dos talentos, que ali fala-se muito claramente que Deus, ou no caso, deu a nós, no caso, todo um talento necessário para aprimorarmos o nosso entendimento com aqueles que estão à nossa volta. Por isso, meu irmão e minha irmã, cuidado com aquilo que você faz, com aquilo que você fala, ou até mesmo com aquilo que você pensa, pois as nossas intimidades são muito claras e evidentes de acordo com o nosso Pai. Estamos sendo observados e orientados pelo plano espiritual juntamente com os nossos mentores. E com isso estamos, vamos dizer assim, num Big Brother espiritual. Portanto, nossa atividade relacionada aos seres que convivem conosco é que vai nos levar realmente àquela versão original de estarmos vivenciando o bem, do amor e vivenciando o que é certo. Portanto, temos dentro de nós essa centelha divina do nosso Criador, que nos mostra sermos honestos perante os seus olhos. E vamos assim, com toda a nossa honestidade, com todo o nosso amor, pedir licença ao plano maior para que possamos pedir aos grandes irmãos e amigos espirituais que nos conceda vibrar luz e amor a todos que nos rodeiam, para que cada um de nossos irmãos possa estar assim, sendo ungidos de muita paz e de muita tranquilidade em todo o seu vivenciar durante toda essa semana. Que a nossa casa, que o nosso lar, com o convívio com as outras pessoas, independentemente seja ela conhecida ou não, sejamos honestos conosco e para com os outros. Que tenhamos a pureza em nossos corações e que toda e qualquer doença, seja ela onde quer que esteja, seja banida dos nossos seres e da nossa consciência, seja ela do orgulho, seja ela a doença do vício, seja ela a doença de todo o apego que nós possamos ter, e seja a dor física de qualquer tipo, onde haja qualquer tipo de dor, que Deus nosso Pai nos oriente, nos ajude e nos proporcione uma semana sempre muito abençoada, que neste domingo possamos iniciar uma semana com bastante amor,
tranquilidade e serenidade, principalmente prestando atenção em tudo aquilo que formos realizar, e que nesta água seja colocado todos os suprimentos necessários para a nossa reforma, para a nossa orientação, para que nós possamos estar bem de saúde, tanto mental como espiritual. E assim, vamos agradecendo a presença de todos esses irmãos e vamos dando por encerrado mais esse Evangelho no dia de hoje. Que assim seja, graças a Deus.